Torcedor do Palmeiras, terça-feira aqui, muito movimentado aqui no Palmeiras, aqui no time do coração, pessoal. A mídia esportiva aqui apresentando novos jogadores ao Palmeiras, projetando os próximos jogos. O vídeo está bem bacana, bem interessante, pessoal. Vamos lá, me reagir aqui os melhores cortes. Nos apoie deixando seu like, nick como criado dos canais oficiais na descrição do vídeo. O Palmeiras é o contrário, é muito mais forte. Foi o time que mais investiu. Aí o torcedor chega e vê a dificuldade do Palmeiras contra o Botafogo, ou contra o Corinthians, ou contra o São Paulo. Né? E acho que a entrevista irritadiça do Abel, mais uma, quando ele não vence, normalmente ele é irritadiço, acho que demonstra no final das contas que ele está sabendo que esse ano ele tem os melhores jogadores do Brasil, ou o time mais caro do Brasil. Então a cobrança... A coisa vai pesar. A cobrança em cima do trabalho dele, na expectativa, e agora ele perdeu o estadual recentemente para o maior rival, vai ser grande. E acho que não adianta ele fingir que não é com ele, como muitas vezes ele fala, como se não tivesse responsabilidade nenhuma no que o time não está jogando. Chegaram os jogadores, tem gente que nem estreou ainda, é verdade. Mas a expectativa, o investimento do Palmeiras para a temporada é o maior do futebol brasileiro. E assim o Palmeiras vai ser cobrado. Por enquanto não está vendo nem resultado e nem futebol. Agora, fazendo justiça, houve algum momento na coletiva menos irritadiço, Mauro, em que fez sentido o que ele falava? Por exemplo, quando ele fala que o time está precisando um pouco de confiança, realmente não está com confiança, acabou de perder um título para o rival. Quando ele cita também que ele fez uma crítica falando, é muito toque pro lado, é toque demais, entendeu? Ninguém dele. Né? Então, não, sim, mas ele... Mas a análise está certa do que está acontecendo. Sim, entendeu? Mas ele é o responsável. Esse é o ponto. Ele também falou alguma coisa sobre o número de gols nos últimos jogos. Aí pegou um recorte, se eu estiver enganado, me corrija. 5 jogos, que fez 4 gols, sofreu 1, certo? 3 no São Bernardo, 1 no São Paulo, naquele famoso pênalti, nenhum no Corinthians, nenhum no Botafogo. Isso. Eu posso fazer o seguinte recorte também. Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras ganhou de São Bernardo, gol de São Paulo com pênalti que não existiu, perdeu e empatou com o Corinthians, perdeu o campeonato para o Corinthians e não perdeu para o Botafogo ontem, porque saiu o Luiz Henrique e entrou o Arthur. Aí tem uma diferença grande no Botafogo, né? O Botafogo tinha o Luiz Henrique, agora tem o Arthur. O Patrick de Paula no lugar do Almada. Não tem o Almada. Então tivesse os caras do ano que o Arthur passado. tem ido bem, hein? E tem outra coisa que ele acha que ele não entendeu, quando ele fala que a torcida... Ele fala alguma coisa, que a torcida do Botafogo gritou é campeão, que a do Palmeiras não grita. Ela gritou é campeão, a torcida do Botafogo, para tirar sarro do palmeirense. Porque o Botafogo foi campeão 2 vezes ano passado. E as 2... passando pelo Palmeiras, eliminando a Libertadores e ganhando o jogo decisivo dentro do Allianz Parque. E a eliminação também foi dentro do Allianz Parque. E ontem quase ganhou dentro do Allianz Parque. Então o torcedor do Botafogo gritava campeão, eu sou campeão. Em cima de você. E você não é campeão de nada. Porque o Palmeiras, desde quinta-feira, ou seja, não detém até a tradução que ele fez o campeão estava equivocado. Não, que ele tentou utilizar isso como... Eu entendi assim, que ele quis dizer que a torcida do Palmeiras não grita é campeão como a do Botafogo gritou. E eles foram campeões várias vezes. Sim, mas o contexto não é um grito para o Botafogo, para o time do Botafogo. A torcida do Botafogo está tirando um sarro da torcida do Palmeiras e dele, do jogador, de todo mundo do Palmeiras. Muito claro, gritou várias vezes. Por quê? É campeão. Eu sou campeão. Fui campeão aqui, porque eu te tirei da Libertadores e ganhei aqui. Ali foi a decisão do campeonato. Vamos lembrar. 36ª rodada, faltavam 3 jogos. A CBF me colocou o Botafogo para jogar terça-noite no campo do Palmeiras e o Palmeiras estava à frente, jogava pelo empate. Na quarta, o Botafogo tinha que pegar o avião para Buenos Aires no sábado decidir Libertadores. Aqui no Brasil, a CBF ela não ajuda o time que está na final internacional. Ela atrapalha. Ela atrapalha. Na Argentina tem item no regulamento do campeonato que se você estiver numa final internacional, qualquer uma, você pode adiar o seu compromisso anterior. O Racing fez isso. Antes de jogar com o Botafogo, a Recopa, que é muito menor que a Libertadores, ele adiou um jogo com o União Santa Fé para ficar uma semaninha ali só treinando, veio até o Brasil, foi ao Rio, ganhou de novo do Botafogo, levantou a taça e jogou agora na data FIFA o jogo atrasado, remanejaram agora. Mas ele usou esse direito. O River fez isso em 2014. Tem vários exemplos. Aqui não. A CBF colocou para jogar na véspera da viagem. E o Botafogo foi lá e ganhou do Palmeiras. E foi campeão. Então, por isso, o grito tinha campeão. Bom, outras coisas que eu acho que dá para a gente pesar também, uma delas citada pelo Abel também, que o time teve pouco tempo de preparação. Né? Eu acho que é igual para todo mundo. Teve 10 dias. O meu ponto... Não, teve 2, né? O meu ponto nessas... Mas agora teve um intervalo de 10 dias, gente. Entre um jogo e outro contra o Corinthians. Mas o meu ponto... Sim, antes, mas ele diz do último jogo, né? Ele diz da final de quinta-feira. Todo mundo teve igual, gente. Então. Pelo amor de Deus.
O meu ponto sobre essas entrevistas coletivas do Abel é o seguinte, eu gostaria muito que isso acrescentasse alguma coisa para todo mundo. Que o Abel tivesse uma cultura, um entendimento de que existem opiniões diferentes e tudo, não tem, ele é assim, é o limite, não dá para exigir uma boa entrevista, uma boa resposta do Abel, uma entrevista pacífica. Ele é sempre assim. O que dá para falar é o seguinte, ele precisa, nessa reconstrução de Palmeiras, nesse refazer o time que ele dirige, é apresentar resultado. A entrevista, como ele conquistou, aliás, tantos resultados positivos durante tanto tempo aí, e as entrevistas todas que ele deu, elas sumiram. Os resultados ficam. Se o Palmeiras não tiver resultado, vai ficar a falta de resultado num time que ele está comandando, é só isso. Bom, até para quem... Fala. Assim, as entrevistas do Abel que mais repercutiram positivamente na imprensa brasileira foram por conta de assuntos extra o jogo de futebol. Quando ele começou a criticar o calendário e tal, e eu até sempre falo isso. Bem-vindo, Abel Ferreira. Nós falamos sobre tudo isso há muito tempo. Quando ele ainda era jogador, nós já estávamos falando sobre isso. Alguns mais velhos, como o Juca Kfouri, falam mais tempo ainda. Ele falou muito aqui no Cartão Verde. Do calendário ruim, da desorganização do futebol brasileiro. Então, muito bem-vindo a engrossar o nosso coro. Porque alguns coleguinhas tratavam como se ele fosse o baluarte. Não, ele não é o primeiro a falar. Ele é mais um. Que bom que ele falou. Mas falta, nessas entrevistas, para reforçar o que disse o Oscar, além dessa postura, que não existe de fato, conteúdo sobre o jogo. Meu time, por exemplo, contra o Corinthians... Você pega uma coletiva depois dada pelo Felipe Luiz ou pelo Roger Machado. O Zubeldia fala do jogo. Lá, é verdade. O Zubeldia fala do jogo. Sim, é. Né? Tem técnico falando sobre o jogo aqui no Brasil. Dificilmente ele fala do jogo. Ele dá essas respostas e tal. Eu sinto falta disso. Até parei de acompanhar muitas vezes, porque eu acho que não me acrescenta nada. Sim. Sério. A não ser esses flashes que acabam... Não, e ele deixou de abordar temas importantes como os que você está falando. Então, assim, exato. Mas assim, o que eu acho assim, mais importante é falar do jogo. Hoje mais do que nunca. Porque o torcedor do Palmeiras, minimamente atento, ele quer entender por que o Palmeiras vai até Itaquera, precisando vencer, e faz uma partida tão ruim e não cria nada. E aí ele tira os dois volantes estrangeiros, o Uruguai e o argentino, e põe outra dupla de volantes, e o time joga contra o Botafogo aberto, escancarado. O Botafogo teve espaços assim que, olha, vai ser difícil o Botafogo contra tanto espaço. Na verdade foi uma aposta, né, Mauro? Foi uma aposta, né? Sim, mas que deu errado. Pede o time está desequilibrado e mal treinado. O time está mal treinado. Esse é o momento ruim do trabalho. E aí, parece que é pecado criticar um trabalho quando ele está no momento ruim, porque antes foi bom. Não. O futebol é assim. Se fosse assim, o Muricy foi demitido do São Paulo porque perdeu um jogo para o Cruzeiro. Na Libertadores foi eliminado. Foi campeão brasileiro. Por quê? Porque a cobrança vai ser eterna. O Guardiola, se ficar perdendo a vida inteira lá no City, até ele pode cair. O Ancelotti, que hoje tão decantado, já foi demitido algumas vezes. Faz um bom trabalho, quando cai, ou não renova o contrato. Mas tem um currículo que, na verdade, o blinda de toda, a questão é, toda a cornetagem o que você fez antes, o Vladimir, não adianta mais. Não, acho que continuar ganhando, a não ser quando você fala assim, olha, eu não tenho um elenco para ser campeão. É o contrário agora. Ali é o contrário. Vamos até juntar, já que a gente usei a coletiva do Felipe Luiz e do Roger para falar, vamos fazer até um contraponto aí. Quando eu trouxe aqui para a conversa o fato dele ter feito a análise lá de que o time está com muito toque para o lado, que não está entrando, não está conseguindo chegar nas costas, ele até está falando sobre o jogo, entendeu? Agora, talvez ele não esteja admitindo, como admitiu o Roger, por exemplo, quando falou, e muito bem, eu acho, falar, o Inter foi estrategicamente muito bem, entendeu? E taticamente. Agora, na hora de executar, a gente cometeu um equívoco, ele foi até, como é que eu vou dizer, elegante, não tratou como erro, tratou como equívoco os erros individuais que comprometeram a atuação do time. O que me chamou a atenção sobre o jogo, ou o que o Palmeiras vai fazer daqui para frente, talvez ele tenha se irritado e aí perdeu a chance de dar uma resposta. Ele insistiu, o Mauro até destacou esse trecho do Abel, da questão dos cruzamentos, que sim, é uma marca do Palmeiras, do Abel, sobretudo quando joga em casa, contra times mais fechados, e o tipo do campo, né, que é um campo... E salvou o Palmeiras em muitos momentos. Quase sempre. Quase sempre, né? Só que é um tipo de jogo que agora, com esse elenco, não faz o menor sentido. O centroavante que o Palmeiras tem não faz o menor sentido. Com o Paulinho, que vai chegar daqui a pouco, vai entrar daqui a pouco, não faz o menor sentido. Com o Estevão, não faz o menor sentido. Com o Facundo, não faz o menor sentido. Então, quando ele fala, ele insiste, nós vamos continuar jogando dessa forma, cruzando bola, vai cruzar para o Vitor Roque, que tem essa altura aqui. Na verdade, se montou um elenco que exige um futebol primoroso. Isso. Esse é o ponto. E para mim é por isso que ele está espanando. Ele sabe que hoje ele não pode mais, como ele fez várias vezes, e tinha suas razões,
eu não tenho tantas opções. Os outros investem muito mais, não. Quem mais investiu foi o seu clube. Quem contratou os melhores jogadores mais caros foi o seu clube. Então, a cobrança em cima de um jogo melhor, além do resultado, vai ser E eu queria saber do Mauro César como é que está o shape do Vitor Roque. Do Vitor Roque. Se melhorou aí? Uma melhoradinha, Acho mas que não. melhorou. Naquele primeiro jogo, acho que ele estava... Então, até para a gente até mudar de assunto, que já ficamos aqui no Palmeiras um tempão, acho que tem essa conjunção que você falou, se espera um futebol, porque há tempos, e mesmo na fase mais vencedora do Palmeiras do Abel, se questionou muito o brilhantismo do time. Talvez né? E aí aí eu acho que a torcida também ela está nessa ansiedade, entendeu? Porque acabou um pouco a paciência, entendeu? E está vendo que tudo leva a essa reconstrução, pode ser de outro jeito, entendeu? Então, pode não ser, né? e foi tocado aqui, o Mauro disse, eu acho perfeito, quer dizer, é resultado. Então, não está tendo nenhuma coisa nem outra. Exato, precisa ter resultado. Se jogar bonito e não tiver resultado, também fica apertado. Mas se tiver resultado, ganha uma folga e vai embora e a vida que segue. Mas se não tiver resultado, não anda. Para qualquer um. E o título perdido para o Corinthians, ele completa uma lista de derrotas. Derrotas em casa. Derrotas decisivas em casa. Libertadores, em Copa do Brasil, em Campeonato Paulista, que o título do Corinthians foi conquistado com o gol marcado no Allianz Parque, brasileiro com a derrota que o CST para o Botafogo. Então são vários fracassos no último ano. Então o torcedor do Palmeiras, alguém pode dizer, mas o cara ganhou vários títulos. O torcedor está de barriga cheia, mas já fez a digestão, cara, ele quer mais. E a temporada começou, né, Mauro? Vai jogar agora com o Sporting Cristal e aí se tiver um insucesso, a temperatura vai subir de uma maneira. Depois com o Sport Recife. Então tem 2 jogos agora fora de casa, o Libertadores e o Brasileiro, né? Contra um time do Peru, um time que veio da Série B e na que terceira passou rodada São Paulo, é o Corinthians. que vem motivado. E depois o Corinthians, um reencontro até um pouco precoce. E não tem mais tempo, não vai ter tempo. Ninguém vai ter tempo. Ninguém tem tempo. E a torcida ela vai questionar por quê? Ela sabe que o elenco é caro, que o elenco pode mais. Então ela vai cobrar. Eu acho que assim, pedir compreensão do torcedor é quando o clube está sem dinheiro, o elenco é mais fraco. Não pode mais pedir compreensão. Aí você fala, olha, nós só temos isso aqui, gente, nossa situação financeira já é essa. O Palmeiras tem dinheiro, contratou agora, nunca tinha feito isso de abrir os... Das mais brilhantes entrevistas de treinador que a gente via no futebol brasileiro, e eu lembro que a gente sentava aqui e ficávamos todos nós olhando e falando, cara, olha o nível dessa entrevista. Ele é brasileiroso em entrevista. Olha a riqueza do ponto de vista tático, do ponto de vista do olhar individual dos jogadores, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista das mazelas do futebol brasileiro, para as quais ele tanto alertou. Então, assim, eram entrevistas brilhantes do começo ao fim. E a gente sempre elogiou isso aqui. Hoje, né, passados esses anos de Abel no Palmeiras, as entrevistas dele viraram um show de antipatia, um show de prepotência, um show de patadas. Na verdade, foi isso que virou a entrevista do Abel Ferreira depois do jogo. Agora, se isso é consequência da pressão ou não que ele sofre, que todo mundo que trabalha com futebol sofre no futebol brasileiro, que tem realmente um ambiente insano, eu não sei. Pode ser que seja isso, né? Um reflexo da pressão. Pode ser que seja um reflexo do próprio inconformismo com as dificuldades que ele tem encontrado, porque ele tem encontrado dificuldades para achar soluções que antes ele achava facilmente, né? Quando eu digo facilmente, ele mudava o time de um jogo para o outro, o time... Com menos ele fazia mais. Era impressionante, era um negócio impressionante. Então, eu não sei, eu continuo achando que o Palmeiras não deve nem cogitar em trocar de técnico, porque as qualidades desse treinador, elas estão demonstradas aí nesse trabalho dele, a qualidade dele ninguém discute, só que assim, aí chega a hora que você precisa ter chefe. E eu não sei quem seria o chefe nesse caso, se é a Leila, se é o Anderson Barros, se é o assessor de imprensa que tem que falar, Abel, pelo amor de... Claro que o Abel é muito grande, né? Então, provavelmente, a assessoria de comunicação talvez tenha uma dificuldade para chegar e ter essa conversa. Agora, a Leila é presidente do Palmeiras, o Anderson Barros é o diretor do futebol. Tem que chegar com ele, trazê-lo numa salinha, põe o vídeo da entrevista ali e fala, Abel, olha isso aqui. Olha o que você está fazendo depois dos jogos. Porque, às vezes, parece até uma autossabotagem. Pois é. As agressões que ele faz à torcida. Vamos lembrar... Agora ele atingiu a torcida, né? Essa é a própria torcida. Isso é uma grande bobagem. Se é por desequilíbrio ou não, eu não sei. Agora, vamos lembrar que essa torcida, da qual ele está reclamando, é uma torcida... E eu elogiei aqui, ao contrário daqueles que falam que é glamorização da derrota e tudo mais, essa torcida
bateu palmas depois do jogo contra o Flamengo, a eliminação na Copa do Brasil, porque entendeu que o time jogou bem e poderia ter vencido. Fez a mesma coisa diante do Botafogo na Libertadores. No ano anterior contra o São Paulo fez a mesma coisa, gente. Exato, porque assim, quando você vê elementos ali que mostram que o time está jogando, agora, ele tem que admitir e não pode ficar possesso e dar as patadas que ele está distribuindo quando os repórteres perguntam para ele a respeito da falta de capacidade de criação do time. Qualquer um, e ele conhecendo tanto o futebol, como ele se gaba de conhecer, e de fato ele conhece muito, é óbvio que ele sabe que o time não está jogando. Então ele discutir aquilo que lhe foi perguntado na entrevista coletiva, cara, não faz sentido nenhum. Então, assim, alguém precisa, eu não sei quem tem essa capacidade de chegar ao Abel e falar, cara, você precisa voltar a ser aquele Abel Ferreira de 2 anos. Para e olha um pouquinho. As vitórias deram a ele um status que, por exemplo, qualquer outro lugar, um treinador com a quantidade de cartões amarelos e vermelhos que ele leva e desfalca o clube, um clube normal, ele fala, cara, assim, não dá. E o Palmeiras, assim, é tanto título que... O crédito conta nessa hora também. É o crédito. Não mexe. Chega uma hora que precisa mexer. Exatamente, falar, cara, dá uma olhada. Isso aqui não é você ali do início. Tá muito chato. O que está acontecendo? Por exemplo, eu vejo o que o Palmeiras sempre teve. Eficiência tática. Sim. Intensidade, isso é inegociável com o Abel. Intensidade é inegociável. Se não tem, não joga. Se não está inteiro, tem um outro. Mas é intensidade. Então, esse é um ponto muito relevante para as conquistas. Isso gera eficiência tática, porque é um time muito bem treinado. E a criatividade vinha dentro desse padrão, que não é a criatividade... Acho que tem várias maneiras da gente definir a criatividade. Uma criatividade de quando você tem jogadores que têm um estilo completamente diferente no centro do campo e no ataque, ela vem de uma forma. E um time, quando tem essa intensidade e eficiência tática, de outro jeito. Aí você tinha o Scarpa, ele era muito responsável por essa palavra, criatividade, junto com o Veiga, os dois juntos. O Scarpa foi embora, o Veiga está numa fase que não está saindo um jogo... Sim. Ele não é o 10 tão criativo, mas ele é o 10, ele não joga para 10, mas para entender, que faz o time funcionar. E não está fazendo. Então, o que eu vejo será que o Palmeiras, na linha de contratações que foram feitas, o Palmeiras não privilegiou só intensidade, eficiência tática e deixou de lado um pouco aquele nome, aquele cara, buscar no mercado alguém diferente, que esse diferente é o Estevão. Primeiro surgiu o Endrick. O Lúdico, o Estevão. Cara, e o Estevão tem enfrentado adversários que marcam bem. Muito. Né? As distâncias do Estevão foram encurtadas contra todos os adversários. Assim, desculpa, não vai mais. O Palmeiras continua forçando o jogo nele. Exatamente. Então, diante da dificuldade, eu vou despejar jogo naquele que joga. Eu só acho que desta vez, e essa é a grande diferença para mim para os anos anteriores, o Palmeiras fez as contratações. Acho que a gente pode até discutir uma ou outra, mas assim, não dá para reclamar mais do elenco. Eu acho que dava para reclamar não do elenco, evidentemente, na comparação com outros elencos brasileiros, mas na temporada passada dava para reclamar de contratações não feitas. Principalmente centroavante. Na retrasada também dava para reclamar de contratações não feitas. Eu acho que nessa não dá. Não dá porque assim, você tem um material muito rico. Agora, é óbvio, e por isso me surpreende mais, ele teria toda a condição de chegar numa entrevista coletiva e falar, gente, calma. Calma porque o Vitor Roque fez 3 jogos, calma porque o Paulinho não estreou, calma porque o Lucas Evangelista talvez demore mais. Acabou de estrear e está jogando, calma porque o Maurício, que estava super bem e que eu tinha encontrado como solução para uma posição importante, se machucou. Então, calma. Ele assumiu em eu mudei novembro meio time. E foi campeão da Libertadores em janeiro. Exato. No final de janeiro. Exato. Então é o seguinte, essa calma tem um padrão completamente diferente. Essa mágica não acontece sempre. Então, mas não acontece sempre. Agora, o que eu quero dizer, só a Calçade, é que ele teria
argumentos para chegar na entrevista coletiva. Se alguém tem, é ele. E de uma maneira equilibrada explicar e até, de repente, dar as respostas mais duras que ele tem gostado de dar nas entrevistas coletivas, só que com argumentos e não com patadas que não fazem sentido nenhum. Vou pegar o exemplo do Zubeldia. O Zubeldia é pior do que o Abel na beira do campo. É pior e assim, não adianta contestar que ele é pior, basta pegar os números de cartões. O time dele faz sofrer muito mais do que o Palmeiras. Sim, também. Basta pegar o número de cartões. Ele tomou muito mais cartão do que o Abel na média, né? Desde que ele chegou. Se você fizer a média de cartão vermelho e de amarelo do Zubeldia, agora, é raríssimo. Para dizer que eu não lembro de... Eu lembro de uma entrevista em que ele foi na coletiva... mas é bem menos. Do jogo contra o Atlético Mineiro, em que ele ali perdeu a noção num momento. Agora, olha a quantidade de perguntas duras, perguntas diretas que ele recebeu depois do jogo contra o Sport. Quem não assistiu e acha que eu estou inventando, assista e perceba a elegância e o conteúdo, porque acho que mais do que a elegância, se você quer que o cara seja mais bronco, tá, beleza, tá no teu direito de gostar disso, muita gente gosta disso no Brasil, inclusive também no jornalismo esportivo, então fiquem à vontade. Agora, o importante é que o Zubeldia, ele respondeu tudo com conteúdo. Ele falou por que ele não escala um, não escala outro, por que ele tomou as escolhas que ele tomou. Então ele foi muito bem ao responder as perguntas. Você pode até discordar das respostas dele, mas eu acho que a função do técnico, no fim das contas, é essa. É ir para a entrevista coletiva e responder de acordo com as perguntas. O Dimas falou para mim que está preparando uma tela, mas eu vou agilizar aqui, tá, Dimas? Depois a gente coloca um resuminho na tela, mas eu vou agilizar porque acabou de sair. Trabalho do nosso editor-chefe? Porque acabou de sair aqui. Tá. O Abel Ferreira acaba de emitir uma nota no Instagram dele. Ah, é? Isso. Vamos ver. E vamos lá, vamos testar a leitura de perto, porque de perto eu não enxergo nada, mas eu vou lá. Meus óculos é de aqui. perto? É de perto. Vai ficar chique, hein? Vai ver se melhora. Nossa, que milagre, tô vivo. Ótimo, maravilha. Vamos lá. Ficou bom? Ficou bom aí, gente? Ficou legal? Ó, gostei, hein? Você me diga que gostei. Tô vendendo. Fica com a cara de intelectual. Há momentos... Então tá bom. Há momentos que marcam a história de um clube, há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras a torcida é mais do que arquibancada. É alma, coração e identidade. A cada título, a cada batalha, a cada desafio, vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que já fizeram por mim, pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras. O mosaico da caravela há um ano, eu ia lembrar isso aqui porque a Gabi, nossa produtora, lembrou isso numa conversa ali para mim agora há pouco. Muito bom, torcedor do Palmeiras. O Verdão aí é um time que consegue o quê, pessoal? Ganhar título, né? Sabemos aí que ultimamente a torcida tem se acostumado, né? Se acostumado com os bons resultados e quando o time perde, sente, né? Mas igual o Palmeiras não é qualquer time, né? Não é qualquer time. Foi superior diante do Botafogo, na minha opinião. E é vice paulista, né, pessoal? Chegou à final. Pessoal? Chegou à final, superou vários clubes, né? Que brigavam aí. Sabemos que o campeonato estadual, um time do interior é forte porque é a única competição que os clubes têm, foca, né? Tem muita energia, tem muito tempo para treinar. Mesmo assim, o Abel Ferreira foi competitivo, conseguiu chegar à final. E, né, pessoal, não pode se desesperar. Não é momento de desesperar, achar que está tudo perdido, né? Que tem que jogar toalha, que adeus Abel Ferreira, né? Tem que apoiar, né? E ao mesmo tempo, né? Pessoal, cobrar, né? Porque ninguém está livre aí de falhar, né? De cometer algum erro. Qualquer ser humano tem sim essa questão, né? De né, pessoal, ter que tá melhorando, né? Tá melhorando cada vez mais, né? Então, pessoal, o Palmeiras aí, que já tem data prevista aí para a estreia aí na Comebol Libertadores, dia 13 aí, diante do Sport Cristal. E a Leila Pereira aí precisa dar uma resposta aí ao seu torcedor com essa questão envolvendo aí o Abel Ferreira, apesar que muitos querem que o Abel vá embora, né? A verdade é essa, né? Os secadores estão de plantão querendo aí que o treinador vá embora porque é um técnico que dá trabalho e incomoda
muitos rivais aí, muitos adversários, né? Então, né, pessoal, o Palmeiras aí, mirando alto aí, tem essa questão também, pessoal, do Andrés Pereira aí, que tá na mira do Palmeiras, né? O Verdão, que precisa se reforçar fortemente aí para o Mundial, né, pessoal? Mundial, e tem que sim contratar jogadores aí no nível de Andrés Pereira aí, na minha opinião, seria assim uma excelente contratação, devido aí ao que o jogador vem apresentando, né? E sem falar que não é um jogador tão velho assim, fim de carreira, né? Fim de carreira. Então, pessoal, informação também do Paulinho aí, que está muito próximo, né, de entregar mais resultado no Palmeiras, dar o seu melhor, agregar valor na equipe do Palmeiras, né? Paulinho aí, que foi uma contratação de luxo também, né? Muitos clubes queriam o Palmeiras, falei, conseguiu. Então aí muitos acreditando, né, pessoal? Acreditando que o Paulinho será o protagonista aí de recuperação do futebol de alto nível no Palmeiras, né? Pessoal, ficando por aqui. Se for novo no canal, é um prazer. Nos apoia, deixando seu like. Logo deixa eu voltar e trazer mais novidades do Palmeiras.